Você sabe aquela sensação de quando alguém que você ama profundamente te apunhala pelas costas? Não é apenas a dor do corte, é a confusão de descobrir que a lâmina estava ali o tempo todo, esperando o momento perfeito. Hoje vou contar a vocês sobre o dia em que minha melhor amiga me roubou o noivo e ainda teve a audácia de me convidar para o casamento. Mas essa história não é sobre vingança. É sobre como às vezes a vida tem um senso de justiça muito mais elegante do que qualquer plano que possamos arquitetar. Meu nome é Marina, e por muito tempo eu acreditei que ser invisível era o meu talento natural. Não aquela invisibilidade mágica dos filmes, mas aquela bem real, onde você está presente em todos os lugares e ninguém realmente te vê. Onde você é a amiga que todos procuram quando precisam de algo, mas nunca quando querem celebrar. Carolina, ou Carol, como eu a chamava, era tudo o que eu não era. Loira natural, sorriso que iluminava qualquer ambiente, aquele tipo de pessoa que entra numa sala e automaticamente se torna o centro das atenções. Éramos amigas desde os 7 anos, quando meus pais se mudaram para o bairro dela. Lembro do primeiro dia na escola nova, sentada sozinha no recreio, observando as outras crianças brincarem. Carol apareceu do nada, com seus cabelos dourados balançando e disse: "Você parece triste. Quer brincar comigo?" Foi assim que começou nossa amizade. Eu, a menina tímida de cabelos castanhos que sempre ficava na sombra, e ela, a princesinha que todos adoravam. Durante anos, eu não me importei com essa dinâmica. Carol era generosa comigo, me incluía em tudo, e eu genuinamente acreditava que ela me considerava sua melhor amiga. Eu era a confidente, a que ouvia todos os dramas amorosos, a que ajudava com a lição de casa, a que estava sempre disponível. No ensino médio, a diferença entre nós se tornou mais evidente. Carol começou a namorar os meninos mais populares, enquanto eu permanecia invisível para o sexo oposto. Ela era convidada para todas as festas, enquanto eu só ia quando ela me levava como acompanhante. Mas eu não sentia inveja, pelo menos não conscientemente. Carol era minha amiga, e eu me orgulhava de estar ao lado de alguém tão especial. "Marina, você é sortuda por não se preocupar com essas coisas superficiais." Ela me dizia sempre que eu ficava em casa estudando enquanto ela saía para algum encontro. "Você é inteligente. Vai se dar bem na vida de verdade." Eu sorria e concordava, mas por dentro havia uma pontada. Era como se ela estivesse me consolando por não ser como ela, como se minha falta de vida social fosse uma escolha nobre, não uma consequência da minha aparente inadequação social. Fomos para universidades diferentes. Carol escolheu design de moda numa faculdade particular famosa, enquanto eu fui para a administração numa federal. Distância não vai separar a gente. Ela prometeu no dia da nossa despedida, me abraçando com aquele perfume caro que sempre usava. "Você é minha irmã de coração." Durante os primeiros anos da faculdade, mantivemos contato constante. Carol me contava sobre as festas, os professores famosos, os estágios em grandes marcas. Eu compartilhava sobre meus estudos, as noites em claro estudando, os projetos acadêmicos. Mas percebi que nossas conversas começaram a ficar desequilibradas. Ela falava por horas sobre sua vida emocionante, e quando era minha vez, parecia distraída, respondendo com "que legal" ou "ai que bom" genéricos. Foi no 3º ano da faculdade que conheci Eduardo. Eu estava na biblioteca, como sempre, quando ele se aproximou da minha mesa. Alto, moreno, com aqueles olhos castanhos profundos e um sorriso que derretia qualquer resistência. Ele estava fazendo mestrado em economia e precisava de ajuda com análises financeiras para sua pesquisa. "Desculpa incomodar", ele disse, segurando uma pilha de papéis. "O professor disse que você é a melhor da turma em análise de dados. Será que poderia me ajudar?" Eu quase olhei para trás para ver se ele estava falando com outra pessoa. Ninguém nunca me procurava por ser a melhor em alguma coisa. Eduardo se sentou ao meu lado, e pela primeira vez na vida, eu me senti vista de verdade. Não como a amiga disponível ou a estudante aplicada, mas como alguém valiosa, competente, interessante. Nossos encontros na biblioteca se tornaram regulares. Eduardo era diferente de todos os meninos que eu conhecia. Ele me ouvia realmente, fazia perguntas sobre minhas opiniões, ria das minhas piadas tímidas.
Quando ele finalmente me convidou para jantar, eu quase não acreditei. Marina, ele disse segurando minha mão sobre a mesa do restaurante. Você é incrível, inteligente, engraçada, gentil. Como é que ninguém te descobriu antes? Eu estava apaixonada, completamente, desesperadamente apaixonada. E o mais surpreendente, ele também estava. Nosso relacionamento evoluiu naturalmente. Eduardo me apresentou aos amigos dele, que me receberam com carinho genuíno. Pela primeira vez, eu era a namorada, não a amiga solteira que acompanhava o casal. Comecei a me cuidar mais, comprei roupas melhores, mudei o corte de cabelo. Não porque Eduardo pedisse, mas porque me sentia bonita aos olhos dele. Contei tudo para Carol por mensagem, animada para compartilhar minha felicidade. Sua resposta foi: ai, que fofo, Mari. Quando eu puder, quero conhecer ele. Algo na mensagem me incomodou. Talvez o quando eu puder, como se minha vida amorosa fosse uma prioridade secundária na agenda dela. Mas eu estava feliz demais para me importar. Eduardo e eu namoramos por 2 anos intensos. Ele me incentivou a fazer um intercâmbio profissional em Portugal, mesmo sabendo que ficaríamos 6 meses afastados. Você precisa voar, ele dizia. Essa oportunidade pode mudar sua carreira. Foi em Lisboa que recebi o pedido de casamento por videochamada. Eduardo havia preparado tudo. Velas, música, até meus pais estavam escondidos atrás da câmera. Eu chorei tanto que mal consegui dizer sim. Quando desliguei a chamada, a primeira pessoa que pensei em ligar foi Carol. Carol, ele pediu, gritei assim que ela atendeu. Quem pediu o quê? Ela perguntou confusa. Eduardo, ele me pediu em casamento. Houve uma pausa do outro lado da linha. Nossa, sério? Parabéns, Mari. Nossa, que rápido, né? Rápido? A gente namora há 2 anos. É, eu sei. É que, sei lá, vocês são tão novos ainda. Eu senti o entusiasmo murchando no meu peito. Talvez eu esperasse demais dela. Carol sempre foi pragmática. Talvez estivesse apenas sendo protetiva. Quando eu voltar, vou apresentar vocês direito, eu disse, tentando reacender o ânimo. Vocês vão se amar. Mal posso esperar, ela respondeu. E dessa vez o tom pareceu mais genuíno. Voltei do intercâmbio 3 meses depois, com uma proposta de trabalho incrível numa multinacional e completamente transformada. Portugal me havia dado confiança, perspectiva e uma visão mais clara do meu próprio valor. Eduardo me esperava no aeroporto com flores e aquele sorriso que ainda me fazia derreter. Você está radiante, ele disse, me beijando. Lisboa te fez bem. Você também, eu respondi, aninhando-me em seus braços. Senti tanto sua falta. A festa de noivado foi marcada para o mês seguinte. Eu queria algo simples, mas Eduardo insistiu em comemorar. Você merece ser celebrada, ele dizia. E pela primeira vez na vida, eu realmente acreditava que merecia. Carol chegou cedo para me ajudar com os preparativos. Ela estava mais bonita do que nunca. Tinha mudado o cabelo, estava mais magra, usando um vestido azul que realçava seus olhos. Quando Eduardo chegou para nos buscar, eu fiz as apresentações oficiais. Então você é a famosa Carol, Eduardo disse sorrindo. Marina fala tanto de você que sinto que já te conheço. E você é o Eduardo, Carol respondeu estendendo a mão. Mas quando seus olhos se encontraram, algo aconteceu. Foi sutil, quase imperceptível, mas eu vi. Uma faísca, um reconhecimento. Uma química instantânea que me fez sentir um aperto estranho no estômago. A festa foi perfeita. Nossos amigos, família, todos reunidos para celebrar nosso amor. Eduardo fez um discurso lindo, falando sobre como eu havia transformado sua vida, sobre nossos planos para o futuro. Eu estava radiante, finalmente no centro das atenções por um motivo feliz. Carol ficou conosco a noite toda, conhecendo nossos amigos, se integrando ao grupo com aquela facilidade natural dela. Eduardo foi gentil e atencioso com ela, como era com todos, mas eu notei que eles conversaram bastante. Sobre trabalho, sobre viagens, sobre livros. Coisas que eu não sabia que Carol se interessava. Sua amiga é muito inteligente, Eduardo comentou no final da noite, enquanto voltávamos para casa. Não é só bonita, tem muita profundidade. Eu deveria ter ficado feliz que meu noivo e minha melhor amiga tivessem se dado bem. Mas algo me incomodava. Talvez fosse insegurança minha,
Afinal, Carol sempre foi o tipo de mulher que os homens notavam. Mas Eduardo era meu noivo. Ele me escolheu. Me amava. Eu estava sendo paranoica. Nas semanas seguintes, Carol começou a aparecer mais em nossas vidas. Ela arranjou um estágio numa empresa do mesmo prédio onde Eduardo trabalhava e começou a almoçar com a gente regularmente. Ela se matriculou na mesma academia que frequentávamos. Começou a ler os mesmos livros que Eduardo recomendava. É tão bom ter uma amiga que se dá bem com meu futuro marido. Eu comentei um dia, enquanto ela ajustava meu vestido de noiva na prova. Eduardo é especial mesmo, ela disse, evitando meu olhar no espelho. Você teve sorte. Não foi sorte, respondi com mais firmeza do que pretendia. Foi amor. Carol sorriu, mas não respondeu. Os sinais estavam todos lá, mas eu me recusava a vê-los. As mensagens de Eduardo que demoravam mais para ser respondidas. Os almoços de trabalho que se estendiam até tarde. Carol sabendo detalhes da vida dele que eu não lembrava de ter contado. Os olhares que eles trocavam quando pensavam que eu não estava vendo. Eu estava tão envolvida com os preparativos do casamento e meu novo trabalho que deixei passar. Ou talvez não quisesse ver. Era mais fácil acreditar que minha paranoia estava criando problemas onde não existiam. O despertar veio de forma brutal. Eu havia saído mais cedo do trabalho numa sexta-feira, querendo surpreender Eduardo. Tínhamos planos de jantar juntos, e eu pensei em cozinhar para ele em casa. Cheguei ao apartamento dele com as sacolas de compras, usando a chave que ele me havia dado no mês anterior. A sala estava estranhamente arrumada. Havia 2 taças de vinho sobre a mesa, uma garrafa meio vazia. Música suave tocando. Meu coração começou a acelerar. Eduardo, chamei, deixando as compras na bancada da cozinha. Silêncio. Caminhei em direção ao quarto, meus passos abafados pelo carpete. A porta estava entreaberta. Através da fresta, vi roupas jogadas no chão. Uma blusa azul que eu reconheci imediatamente. O vestido que Carol usava quando a conheci de manhã. Minha mão tremeu na maçaneta. Parte de mim queria correr, fingir que não tinha visto nada, voltar mais tarde e agir como se nada tivesse acontecido. Mas meus pés estavam grudados no chão. Empurrei a porta suavemente. Eles estavam na cama, Eduardo e Carol, enrolados nos lençóis que eu havia ajudado a escolher, no quarto onde eu havia dormido tantas vezes. Eles não me viram imediatamente. Estavam perdidos um no outro, sussurrando coisas que eu não conseguia ouvir, mas que claramente não eram suas primeiras palavras íntimas. Foi Carol quem me viu primeiro. Nossos olhos se encontraram por um segundo, que pareceu uma eternidade. Ela não gritou, não se sobressaltou. Apenas me olhou com uma expressão que era metade desculpa, metade desafio. Marina, ela sussurrou. Eduardo se virou rapidamente, seus olhos se arregalando ao me ver. Marina, nós... Isso não é... Mas eu já estava recuando. Saí do quarto. Atravessei a sala. Peguei minha bolsa e saí do apartamento sem dizer uma palavra. Minhas pernas tremiam tanto que mal consegui chegar até o elevador. No lobby do prédio, me sentei numa poltrona e tentei respirar. Minha mente estava em branco, como se meu cérebro tivesse desligado para me proteger da realidade do que acabara de presenciar. Meu telefone tocou. Eduardo. Atendi sem falar. Marina, por favor, deixa eu explicar. Sua voz estava desesperada. Vem aqui, a gente precisa conversar. Não há nada para explicar, consegui dizer. Minha voz saindo estranhamente calma. Eu vi tudo o que precisava ver. Não é o que você está pensando. Desliguei. Carol me ligou em seguida. Não atendi. Ela mandou mensagem. Mari, me desculpa. Por favor, vamos conversar. Eu posso explicar tudo. Explica o quê? Como se explica uma traição? Como se explica anos de amizade jogados fora? Como se explica estar na cama com o noivo da sua melhor amiga? Passei o fim de semana trancada em casa, ignorando as chamadas e mensagens que chegavam incessantemente. Meus pais tentaram me visitar, mas eu não abri a porta. Precisava ficar sozinha, processar o que havia acontecido, decidir o que fazer. Na segunda-feira, voltei ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Colegas perguntaram sobre os preparativos do casamento e eu respondia vagamente, desviando o assunto. Cancelei o salão de festa, a igreja, o buffet. Tudo por telefone,
com a eficiência fria de quem está lidando com questões práticas, não emocionais. Eduardo apareceu no meu trabalho na terça-feira. Marina, por favor, ele implorou na recepção. Me dá 5 minutos para explicar. Eu poderia ter chamado a segurança. Poderia ter causado uma cena. Mas, curiosamente, queria ouvir o que ele tinha a dizer. Talvez porque parte de mim ainda não conseguia acreditar que tudo havia acabado. Saímos para conversar num café próximo. Eduardo estava visivelmente abalado. Barba por fazer, olheiras profundas, roupas amarrotadas. Eu te amo, ele começou. Isso que aconteceu com a Carol foi uma loucura momentânea. Não significa nada. Não significa nada? Repeti, ainda com aquela calma estranha. Você estava na cama com minha melhor amiga e não significa nada? Foi só uma vez. A gente bebeu demais na sexta. Começamos a conversar sobre você, sobre como você estava mudada desde que voltou de Portugal. Então a culpa é minha? Não, não é isso. A Carol disse que você estava distante, que talvez não estivesse mais tão certa sobre o casamento. Senti uma raiva fria subindo pelo meu peito. E você acreditou? Eu estava confuso, inseguro. A Carol foi gentil, me consolou, e uma coisa levou a outra. A Carol te consolou. Repeti lentamente. Interessante. Eduardo se inclinou sobre a mesa, tentando pegar minha mão. Eu recuei. Marina, por favor. Eu cometi um erro terrível, mas eu te amo. A gente pode superar isso. Podemos remarcar o casamento, começar de novo. Olhei para ele por um longo momento. O homem que eu amava, que havia me pedido em casamento, que havia jurado me amar para sempre. E percebi que já não sentia nada. Nem raiva, nem dor, nem amor. Apenas um vazio estranho, onde meus sentimentos deveriam estar. Não, disse simplesmente. Como não? Não vamos superar isso. Não vai haver casamento. Acabou. Levantei e saí do café, deixando Eduardo sentado sozinho com sua culpa e suas desculpas patéticas. Carol tentou me procurar várias vezes nas semanas seguintes. Apareceu na minha casa, no meu trabalho, mandou flores com cartões pedindo perdão. Eu ignorei tudo. Não porque estivesse sendo vingativa, mas porque genuinamente não tinha nada a dizer para ela. Nossa amizade havia morrido naquele quarto, e não há como ressuscitar algo que foi morto por escolha. 2 meses depois, recebi um convite pelo correio. Papel caro, letras douradas, perfumado com aquele cheiro que eu conhecia tão bem. Carolina Mendes e Eduardo Santos Silva têm a honra de convidar você para a celebração de sua união. Li o convite 3 vezes antes de conseguir processar. Eles estavam se casando, Carol e Eduardo, e me convidaram. Dessa vez, senti algo. Uma risada amarga subiu pela minha garganta. A audácia deles era quase admirável. Não apenas roubaram meu noivo, mas tiveram a cara de pau de me convidar para assistir ao espetáculo. Guardei o convite numa gaveta e tentei seguir com minha vida. O trabalho se tornou meu refúgio. Mergulhei de cabeça nos projetos, trabalhava até tarde, aceitava todas as viagens e responsabilidades extras. Meus chefes ficaram impressionados com minha dedicação. Em 6 meses, recebi uma promoção significativa. Em 1 ano, estava gerenciando uma equipe. Em 2 anos, fui transferida para a filial de São Paulo como diretora regional. São Paulo me deu uma segunda chance. Conheci pessoas novas, fiz amigos verdadeiros, comecei a namorar novamente. Não foi fácil confiar em alguém depois da traição, mas aprendi a reconhecer sinais de caráter genuíno. Roberto era diferente de Eduardo, mais maduro, mais estável, mais honesto. Nosso relacionamento cresceu devagar, construído sobre confiança real, não apenas química. Durante esses anos, evitei qualquer notícia sobre Carol e Eduardo. Não procurei nas redes sociais, não perguntei para conhecidos em comum. Queria seguir em frente sem olhar para trás. Mas as cidades pequenas têm memória longa, e eventualmente as notícias chegaram até mim. O casamento deles havia sido lindo, segundo uma conhecida que fez questão de me contar sem que eu perguntasse. Carol estava radiante, Eduardo nervoso, mas feliz. Muitos dos nossos antigos amigos estiveram presentes. Foi estranho não te ver lá, a mulher comentou. Afinal, vocês eram tão amigas. Anos depois, outra notícia.
Carol estava trabalhando numa boutique de luxo. Eduardo havia mudado de emprego 2 vezes. Eles tinham comprado uma casa. Pareciam felizes nas fotos que circulavam. Eu ouvia essas informações com a mesma indiferença que ouviria sobre desconhecidos. Carol e Eduardo pertenciam a uma vida que eu havia deixado para trás, junto com a menina insegura que eu costumava ser. Foi no meu 30º aniversário que tudo mudou. Roberto havia organizado uma festa surpresa no nosso apartamento em São Paulo. Nossos amigos, colegas de trabalho, até meus pais vieram da minha cidade natal. Eu estava genuinamente feliz. Não aquela felicidade performática que eu costumava fingir, mas uma alegria real, profunda. No meio da festa, meu telefone tocou. Número desconhecido, mas o DDD era da minha cidade. Alô? Marina? É a Juliana, lembra de mim? Nós estudamos juntas no colégio. Juliana. Sim, eu lembrava vagamente. Uma garota quieta como eu que fazia parte da periferia do grupo da Carol. Oi, Ju. Como você conseguiu meu número? Sua mãe me passou. Eu preciso te contar uma coisa. Sobre a Carol e o Eduardo. Meu sangue gelou. O que tem eles? Eles se separaram. Há 6 meses. Foi um escândalo aqui. Senti uma mistura estranha de curiosidade e indiferença. Ah, tudo bem, obrigada por me avisar, mas... Marina, espera. Tem mais. A Carol, ela confessou tudo para todo mundo. Sobre como ela planejou roubar o Eduardo de você. Não foi um acidente, foi calculado. Agora eu tinha sua atenção total. Como assim, calculado? Ela contou para várias pessoas. Estava bêbada numa festa. Disse que sempre teve inveja da sua inteligência, do seu sucesso, de como você era genuína. Quando você apareceu com o Eduardo, ela não suportou que finalmente você tivesse algo que ela queria. Então ela seduziu ele deliberadamente. Senti minha respiração ficar mais pesada. E o Eduardo? Ele tentou negar no início, mas a Carol tinha prints de conversas antigas, evidências de que ela tinha planejado tudo, desde o primeiro dia que conheceu ele. Ela admitiu que mentiu para ele sobre você estar distante, que inventou problemas no relacionamento de vocês que não existiam. Fechei os olhos, tentando processar a informação. Não era apenas uma traição impulsiva. Foi uma manipulação calculada e cruel. Ju, por que você está me contando isso? Porque você merecia saber a verdade. E porque a Carol não está bem. Depois que tudo saiu à tona, ela perdeu vários amigos, o emprego, a família dela ficou envergonhada. O Eduardo está tentando reconstruir a vida, mas a reputação dele também ficou manchada. As pessoas aqui, elas lembram do que aconteceu com vocês. E agora sabem que você foi a vítima de um plano cruel. Desliguei o telefone e fiquei parada no meio da minha festa de aniversário, rodeada de pessoas que me amavam de verdade, processando essa reviravolta. Roberto se aproximou, preocupado. Tudo bem, amor? Você ficou pálida. Contei tudo para ele. Roberto me abraçou forte. E eu finalmente chorei. Não pela Carol ou pelo Eduardo, mas pela menina de 20 e poucos anos que havia sofrido tanto sem entender o porquê. Que havia se culpado, se questionado, se achado insuficiente. Que havia passado anos reconstruindo sua autoestima sem saber que havia sido vítima de uma manipulação psicológica sofisticada. Você quer fazer alguma coisa? Roberto perguntou. Como o quê? Não sei. Confrontá-la, processar, expor publicamente. Pensei por um longo momento. Parte de mim queria justiça. Queria que Carol pagasse pelo que fez. Mas quando olhei ao redor, para nossa casa linda, para nossos amigos leais, para a vida que eu havia construído, percebi que eu já tinha a melhor vingança possível. Não, disse finalmente. Não vou fazer nada. Tem certeza? Tenho. A verdade já veio à tona. As consequências já chegaram até ela. E eu estou feliz. De verdade. Fazer alguma coisa agora seria dar a ela um poder sobre mim que ela não merece mais. Nos meses seguintes, mais detalhes chegaram até mim através de conhecidos. Carol havia tentado se aproximar de algumas das nossas antigas amigas, mas foi rejeitada. A história de como ela havia manipulado a situação se espalhou, e ela se tornou persona não grata no nosso antigo círculo social. Eduardo estava namorando novamente, mas com dificuldades. As mulheres desconfiavam de alguém que havia traído a noiva tão facilmente. Eu sentia nada, nem satisfação pela vingança cósmica, nem pena pelos dois. Eles haviam se tornado irrelevantes para minha vida. Até que 1 ano depois, meu telefone tocou novamente.
Dessa vez era Carol. Hesitei antes de atender. Não por raiva ou medo, mas por pura curiosidade sobre o que ela poderia querer depois de tanto tempo. Marina, sua voz estava diferente. Mais fraca, mais velha. Sei que você não tem motivo para falar comigo, mas, por favor, não desligue. O que você quer, Carol? Eu preciso pedir desculpas. De verdade. Não como aquelas vezes que tentei te procurar depois que aconteceu. Eu sei que você sabe de tudo agora. Sei. Eu estraguei tudo. Destruí nossa amizade, machuquei você de um jeito que não tem perdão, arruinei minha própria vida. E por quê? Por inveja. Por pura inveja maldosa. Sua voz quebrou, e eu a ouvi chorando do outro lado da linha. Marina, você sempre foi melhor que eu. Mais inteligente, mais gentil, mais forte. Eu passei anos me sentindo superior porque era mais bonita, mais popular, mas no fundo eu sabia que você tinha coisas que eu nunca teria. Caráter, substância. Quando você apareceu com o Eduardo, e vi como ele te olhava, como ele te respeitava, eu não suportei. Então você decidiu destruir minha felicidade. Eu pensei que se eu pudesse ter o que você tinha, eu finalmente seria especial como você. Mas eu só descobri que não sou capaz de valorizar nada que consegui de forma desonesta. O Eduardo, ele nunca me olhou do jeito que olhava para você. Nem quando estávamos juntos. Ele sempre soube que tinha perdido a mulher da vida dele. Fiquei em silêncio, deixando ela continuar. Eu perdi tudo, Marina. Amigos, respeito, família. Meu próprio pai me disse que estava envergonhado de mim. E a pior parte é que eu mereço tudo isso. Você não me deve perdão, mas eu precisava que você soubesse que eu sei o que fiz e que me arrependo todos os dias. Carol, disse finalmente, eu não vou te perdoar. Ouvi ela soluçar mais forte. Mas não porque eu guarde raiva de você. É porque perdão pressupõe que você ainda tem alguma importância na minha vida. E você não tem. O que você fez comigo me machucou profundamente na época, mas também me tornou mais forte. Me ensinou a reconhecer meu próprio valor. Me levou a uma vida que eu amo, com pessoas que me amam de verdade. Marina, você quer se sentir melhor, e eu entendo isso. Mas meu perdão não vai te dar isso. Você vai ter que aprender a viver com as consequências das suas escolhas, assim como eu aprendi a viver com as feridas que elas causaram. Você tem razão, ela sussurrou. Eu só queria que você soubesse que eu sei que você não mereceu nada disso. Eu já sabia disso, Carol. Sempre soube. Desliguei o telefone e me senti estranhamente em paz. Não havia drama. Não havia catarse emocional explosiva. Apenas o fechamento de um capítulo que já estava encerrado há muito tempo. Roberto chegou em casa naquela noite e me encontrou cozinhando, cantarolando baixinho. Carol ligou hoje, contei para ele. E como foi? Libertador, respondi sorrindo. Finalmente acabou de verdade. 3 anos se passaram desde aquela ligação. Roberto e eu nos casamos numa cerimônia íntima em Campos do Jordão, rodeados apenas de pessoas que realmente nos amavam. Compramos uma casa com jardim, adotamos um Golden Retriever chamado Beethoven, comecei a fazer terapia para trabalhar questões de autoestima que eu nem sabia que tinha. Minha carreira decolou. Fui promovida novamente, desta vez para diretora nacional. Comecei a dar palestras sobre liderança feminina e gestão de carreira. Ironicamente, uma das principais mensagens das minhas apresentações era sobre reconhecer o próprio valor e não permitir que outros determinem nossa autoestima. Numa dessas palestras em Brasília, vi um rosto familiar na plateia. Eduardo. Ele havia envelhecido. Algumas rugas ao redor dos olhos, cabelos grisalhos nas têmporas. Mas ainda era bonito. Ainda tinha aquele sorriso que um dia me derreteu. Depois da apresentação, ele se aproximou. Marina, você estava incrível lá em cima. Obrigada, respondi, mantendo um tom profissional. Posso te oferecer um café? Sei que não tenho direito, mas gostaria de conversar com você. Olhei para ele por um momento. Curiosidade venceu a cautela. Um café rápido. Sentamos numa cafeteria próxima ao centro de convenções. Eduardo parecia nervoso, mexendo incessantemente na xícara. Eu vi sua palestra inteira, ele começou. Quando você falou sobre reconhecer manipulação psicológica,
sobre pessoas que se aproveitam da nossa insegurança, eu soube que você sabia de tudo. Sei há alguns anos. Marina, eu preciso que você saiba que eu fui um idiota manipulado, mas ainda assim um idiota. Carol me convenceu de coisas sobre você que não eram verdade, mas isso não é desculpa. Eu deveria ter conversado com você, deveria ter confiado na nossa relação. Deveria, concordei. Eu nunca te esqueci. Nunca superei o que perdi quando te perdi. Carol e eu, nunca funcionou de verdade. Éramos duas pessoas quebradas tentando se consertar através do que tínhamos roubado de você. Tomei um gole do meu café, observando Eduardo despejar sua culpa e arrependimento. Você parece feliz, ele disse finalmente. Sou feliz. Com alguém? Sou casada, há 2 anos. Vi algo se quebrar nos olhos dele. Ele te trata bem? Ele me trata como eu mereço ser tratada. Eduardo assentiu lentamente. Eu sinto muito, Marina. Por tudo. Você merecia muito melhor de mim. Eu sei, respondi simplesmente. E agora eu tenho. Levantei para ir embora, mas ele segurou meu braço gentilmente. Marina, você consegue me perdoar? Não para eu me sentir melhor, mas porque você merece a paz de não carregar raiva. Olhei para ele. Realmente olhei. Vi o homem que eu tinha amado, que havia me pedido em casamento, que havia quebrado meu coração. E senti compaixão. Não amor. Não raiva. Não mágoa. Apenas uma tristeza gentil por 2 pessoas que haviam se perdido no caminho. Eduardo, eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço estar livre de qualquer ligação emocional com o que aconteceu entre nós. Seus olhos se encheram de lágrimas. Obrigado. Mas Eduardo, isso não muda nada. Não somos amigos. Não vamos manter contato. Isso é apenas o fechamento de um ciclo. Eu entendo, ele sussurrou. Caminhei para fora da cafeteria e nunca mais o vi. Hoje, 5 anos depois de tudo isso, eu olho para minha vida e me sinto grata. Grata pela traição que me abriu os olhos para o meu próprio valor. Grata pelas pessoas falsas que saíram da minha vida para dar espaço às verdadeiras. Grata pela dor que me tornou mais forte, mais sábia, mais seletiva com quem eu permito entrar no meu coração. Roberto e eu estamos tentando engravidar. Compramos uma casa maior, com um quarto que já decoramos mentalmente como berçário. Tenho uma equipe incrível no trabalho. Amigas verdadeiras que me apoiam. Uma família que me ama. Às vezes me pergunto como seria minha vida se Carol não tivesse traído nossa amizade, se Eduardo não tivesse me traído. Provavelmente eu teria me casado com ele, talvez tivesse sido moderadamente feliz, mas nunca teria descoberto minha própria força. Nunca teria aprendido a me valorizar. Nunca teria conhecido Roberto, que me ama não apesar das minhas imperfeições, mas incluindo elas. A traição me doeu profundamente, mas também me libertou de uma versão menor de mim mesma. Me forçou a crescer, a sair da sombra, a brilhar com minha própria luz. Carol fez o que achou que precisava fazer para ser feliz, mas só conseguiu se destruir. Eduardo escolheu o caminho mais fácil e perdeu algo genuíno. Eles escolheram exatamente o que plantaram. E eu plantei autoestima, trabalho duro, relacionamentos genuínos e amor próprio. E colhi uma vida que supera qualquer vingança que eu poderia ter planejado. A verdade é que a melhor resposta para quem nos fere não é a vingança, é a indiferença. É construir uma vida tão linda, tão plena, tão autêntica que as pessoas que nos machucaram se tornem completamente irrelevantes. Hoje, Carol é apenas uma lembrança distante, um capítulo fechado num livro que continua sendo escrito com páginas muito mais bonitas. Eduardo é um erro que me levou ao acerto da minha vida. E eu sou a mulher que sempre fui, mas que precisou ser quebrada para descobrir sua própria força. Se esta história tocou vocês de alguma forma, deixem um comentário contando o que acharam e de que cidade estão me ouvindo. Adoro saber que minhas experiências podem ajudar outras pessoas a reconhecerem seu próprio valor. E não esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias de superação e crescimento pessoal. Até a próxima!